Facei, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Essa é a revista Master, uma revista na qual saem todas as bancas do Brasil e é especializada em artes marciais. Antes dela, o Fábio Bueno, editor da mesma, fez diversas outras revistas. A famosa Fighter Magazine, que marcou época. Este aqui é o livro Grandes Mestres, da autoria do Fábio Bueno, que também é editor, e da minha autoria, José Augusto Maciel Torres. É interessante lembrar que essas produções são feitas pela Bueno Editora, no qual tem como editor o Fábio Bueno e Elaine Bueno, a sua esposa, que também faz um trabalho assim maravilhoso. É uma dedicação full time às artes marciais. Haja vista que ele, por sua vez, colocou a vida e a família nesse projeto que é a Bueno Editora. Prazer estar aqui com você, Bueno. Como é que surgiu a ideia da Master e das Grandes Mestres? Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade. Muito obrigado, José Augusto. Portal Jorge Guedes, muito obrigado. Um abraço a todos que nos assistem. Muito obrigado pela audiência, né, pela atenção. As artes marciais, né, como eu já pratiquei, pratico esporadicamente, né? Eu comecei trabalhando na época. Eu sempre fui designer. Minha formação é ser desenhista, né? Sou designer. E eu trabalhei numa editora chamada Scala, né? E a gente trabalhava para a editora Scala. E o meu editor-chefe... Online também, né? Para online também. Mas isso, primeiramente, foi com a Scala. E o meu setor, o meu editor-chefe era faixa preta de Shotokan, Karatê Shotokan. E eu treinei Full Contact, Taekwondo. E nós observamos na banca a carência do segmento. A Kiai, uma das maiores revistas do Brasil, tinha parado, então nós vimos essa brecha no mercado e entramos com uma revista de artes marciais chamada Inside Comitê, isso em 98, 99. Nós aprimoramos a revista, cometemos alguns erros e aprimoramos com a Fighter Magazine, que ficou 6 anos nas bancas. Foi a época que teve um boom, né, a banca de jornal. Se alguém lembra, antigamente tinha Veja, algumas revistas, né, pequenas, jornais. E na década de 95 até 2006 foi um boom. A banca se tornou um mini mercado, né? Tinha de tudo e muitas revistas. Então nós entramos nessa onda e a Fighter foi um sucesso, graças a Deus, mas depois houve um declive e as revistas pararam e eu insisti na arte marcial. Eu e minha esposa, nós fundamos a Bueno Editora, né? Sempre com o apoio do Dr. José Augusto, que
já era colunista da Fighter, né? Naquele tempo, né? Sempre nos orientando, nos dando conselhos. E a gente foi caminhando. Hoje, a gente fundou em 2009 a Bueno Editora e a gente está insistindo nesse segmento de arte marcial, que é próspero. A gente tem que confiar e acreditar, né? Muita gente fala que o mercado digital, leitura digital, e-book, né? Que as revistas vão acabar. Mas assim, eu não concordo com isso. Uma estatística que eu observei nos Estados Unidos, houve um aumento de 23% nos leitores de e-book e revistas online. Mas houve 24% de aumento nos leitores de papel. A vantagem do papel é que ele registra. O papel é um documento, né? Então a gente está aí com a revista Master, está nas bancas do Brasil, né? Uma revista em evolução, né? Cada edição a gente sempre vai aprimorando. Tem o livro Grandes Mestres, que é anual, né? A gente está sempre nos eventos na medida do possível. Estamos divulgando, né? O livro, hoje ele tem apoio do governo federal e do governo estadual, através dos deputados, do deputado Gondim e do Roberto de Lucena. Que é deputado federal, né? Roberto de Lucena, deputado federal, secretário estadual de turismo. Eles têm um evento da homenagem esportiva e a gente faz o lançamento do livro junto com esse evento, todo ano na Assembleia Legislativa, né, de São Paulo. É interessante lembrar que o contexto histórico das revistas de artes marciais não é muito longo. Na década de 70, Emerson Bernardo Martins inicia lançando revistas. Emerson Bernardo Martins é presidente da Federação Internacional de Artes Marciais e eu fui um dos filiados, mas eu atualmente sou dos filiados mais antigos dele, que eu me filiei em 1982. O mestre Emerson Martins ainda está vivo, mantém o Karatê Shoburyu, mas na época ele começou a fazer traduções de produções portuguesas, na década de 70. Em 1978 surge a revista Do, a revista das artes marciais, com Vu Jaili. Inclusive o mestre Kang aparece na capa de uma dessas revistas, dando que até hoje eu acho que é um Tolho ou um Aptiagui. É um pontapé perfeito, lindíssimo. Ele o faz lá em frente à Copacabana. A revista faz uns 5, 6 anos, eu a passei para ele, pois a tinha lá em casa no meu estoque, meu acervo bibliotecário marcial. Logo depois que a Do foi extinta e o mestre Emerson Bernardo Martins se afastou do contexto das artes marciais, surgiu algo interessante. Surgiu a revista Combate Esporte. Em 1990 surge a revista Kiai. Ela ficou até 99, com Paulo Roberto, que onde eu fui colunista, atuei bastante. Teve algumas revistas nesse contexto, que foram revistas que, por sua vez, não modificaram e não se solidificaram. Impacto, Budô, não a Budô atual, do Paulo Roberto, que faz um trabalho excelente em São Paulo. Outra revista Budô. E por fim, chegou a revista Fighter, na qual eu participei. Participei da Kiai, da Combate, da Fighter, da Impacto, de todas elas. Até nós chegarmos à revista Master. Só que, agora nós iremos falar dele, do livro Grandes Mestres. O meu amigo Tampa de Cruxe, o famoso Carlos Silva, que está nos Estados Unidos, deu-nos a ideia e Bueno acabou fazendo-a transformar-se em algo verídico. O livro Grandes Mestres é basicamente uma ideia que já existe nos Estados Unidos há muitos anos, feito por John Corcoran, que é um livro para dar o processo de historicidade daqueles mestres que fazem muito pelas artes marciais. Nos fale dele, porque ele é o artista maior da Bueno Editora, né, Bueno? Essa ideia, né, o que o nosso amigo Carlos Silva, nosso amigo em comum, o grão-mestre Carlos Silva, mora nos Estados Unidos, nos deu, muito bem-vinda por sinal.
Foi uma ideia bem interessante, só que nós analisamos e cada país tem a sua característica, né? E nós brasileiros temos uma característica diferente dos americanos, né? Então, até para o livro ser mais visível, nós adaptamos, nós desenvolvemos essa ideia. Porque nos Estados Unidos o livro, ele fala assim de grandes mestres das artes marciais, mas no passado, né? Esse livro a gente remete ao passado, a gente homenageia os grandes mestres do Brasil, os precursores, a gente homenageia os fundadores das artes marciais atuais e antigas também, mas a gente trabalha muito com o mestre atual, né? A gente oferece para ele uma ferramenta, que é o livro, dele poder estar participando, dele estar inserido dentro do contexto. Então tem muitos mestres que, assim, a realidade, o Brasil é um país muito grande, né? Então, por exemplo, as grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, o mestre tem uma realidade, mas existem mestres de outras cidades, Roraima, de outros estados, né, Roraima, mais afastados, que tem muito mais dificuldade para crescer, para evoluir, se desenvolver. O livro lhe oferece isso, né? E dá oportunidade do mestre estar aparecendo, estar se desenvolvendo. Então, o livro, ele é muito mais do que um livro, ele é um projeto, a gente trabalha com um conceito, né? Então, eu achei interessante uma época, um dia aí, que eu estava conversando com o mestre, convidando ele para participar do livro. Ele comentou assim para mim: ô Bueno, eu não conheço nenhum mestre que saiu no livro e não tenha se dado bem. Só aqueles que não souberam trabalhar, né? Eu fiquei muito satisfeito, muito feliz, porque a gente está ajudando o mestre a se desenvolver, né? Então ele pega esse sentido do marketing, né? De desenvolver, de crescer. Porque hoje, né, doutor, a gente só tem faculdade, né? Teve uma pessoa que eu convidei que ele falou assim: eu sou formado em educação física, eu sou formado em fisioterapia. Eu já estou satisfeito e tal. Eu falei: bom, se o senhor quiser evoluir, o senhor pode conversar com a gente vai... Porque eu te faço uma pergunta: nessas suas duas faculdades, quantas aulas de marketing o senhor teve? Ele falou assim: nenhuma. Então, uma pessoa que é esclarecida, faz duas faculdades, sai da faculdade e vai montar o seu consultório. Fica ou sua academia, né? Ou de fisioterapia, né? Academia. Ou academia. E fica esperando. Não adianta, tem que fazer o marketing. As pessoas precisam conhecer o seu trabalho. Então não adianta só tem que expandir, tem que evoluir. Imagina isso para um professor de arte marcial que ainda nem tem faculdade, né? Hoje qualquer um pode ser professor de arte marcial sem ter faculdade. Ele pode exercer a profissão dentro de uma federação, mas ele não tem esse sentido. Então é nisso que a gente quer trabalhar. É uma coisa interessante, porque os grandes mestres, ele faz parte da história. Hegel falava que a história se repete. E existe uma coisa na história, que é que nós não percebemos que estamos a fazer a história. Por exemplo, nós estamos aqui no campeonato com o mestre Kang, um campeonato de Taekwondo e Hapkido. Mas daqui a 20 anos, ele será comentado como um campeonato, onde teve fatos históricos que marcaram o contexto da Taekwondo, do Hapkido e das artes marciais em geral, durante esse momento aqui e agora. Agora, quais são os projetos, os novos projetos da Bueno Editora? Você está com o projeto de fazer um livro maior, convidar só o grão-mestre, de presidente de federações e confederações? Como é essa ideia? É assim, a nossa editora é comunicação e design, né? Editora, comunicação e design. Nós atuamos nesses três segmentos. Então a gente não quer ficar só com a edição do livro. Nós queremos também, em parceria com a FACEI, trabalhar cursos de especialização, né? O que nós queremos é profissionalizar o mestre e o professor
de arte marcial. Nós entendemos que o mestre e o professor são profissionais. Nós enxergamos esses como profissionais, né? Então a gente quer que eles evoluam. Então eu penso, se o mestre evoluir, crescer, a arte marcial vai ganhar e a Bueno Editora vai estar sempre junto. Nós temos a intenção de, no ano que vem, se for possível, fazer um livro maior, de capa dura, com 40 mestres selecionados, tem um critério bem específico, né? 7º Dan, uma graduação elevada, presidente de federação, para que eles possam deixar isso bem registrado, de uma maneira bonita e funcional, né? Porque o livro ele vai para as livrarias, o livro fica em algumas bibliotecas, esse livro já foi para mais de 20 países. O nosso amigo que deu essa ideia do livro, que é o mestre Carlos Silva, mora nos Estados Unidos. Mora nos Estados Unidos. Ele deixa um livro lá na biblioteca do Congresso Nacional. Ele fala assim, brincando comigo, falou assim: ô Bueno, pode cair uma bomba atômica que seu livro vai sobreviver. Porque lá é um bunker, né? Então, são esses projetos. A gente quer trabalhar com docência, nesse nível de cursos, evoluir o livro, tornar a Master bimestral, que a gente tira 3 por ano, né? Ela precisa ser mais periódica. Temos vários projetos, né? Agora, é um dos projetos que a Bueno Editora está fazendo, que talvez não faça esse ano, mas pode fazê-lo no próximo ano, são os cursos em nível de extensão e pós-graduação, né, junto com a Faculdade Einstein. Mas existe o projeto de defesa pessoal, de capacitação de professores, como é isso? Então, não vou fazer essa parceria, eu acho que o senhor aqui pode falar melhor sobre isso, né? Porque a gente quer dar o operacional, né? Vamos entrar com o nosso know-how, dos nossos clientes, com o nosso operacional, né? E fazer essa parceria com a FACEI, Faculdade Einstein, né? Para poder estar sempre fazendo com que o mestre e o professor evolua, cresça, se especialize, se desenvolva, né? Porque, na verdade, nós estamos vivendo um momento no Brasil muito complicado. É assim, a massa está crescendo, o povo está crescendo e a gente está perdendo muita noção de educação, de cidadania, entendeu? Perdendo qualidade, é um negócio muito complicado. Então eu digo, se cada um fizer um pouquinho, a gente vai fazer um país melhor para todos, para nossos filhos, nossos netos. A arte marcial, ela educa, ela forma caráter, ela forma o cidadão, né? Eu, conversando com algumas pessoas aqui, tive a oportunidade de conversar com o mestre e o seu faixa preta. Ele me disse: olha, eu tenho marca de faca, marca de tiro, hoje eu podia estar morto, mas eu estou aqui por causa desse mestre aqui, que ele me tirou da rua. Então é isso que vale. Nós temos que cada um fazer um pouquinho para o mundo e o Brasil ser um pouco melhor, a gente passar essa fase turbulenta aí de violência, isso aí, né? É interessante quando ouvimos as pessoas que dão suor e, por sua vez, vestem a camisa das artes marciais. A FACEI Faculdade Einstein, em parceria com a Bueno Editora, tem o objetivo de realizar cursos de uma moldagem acadêmica, capacitando em nível de extensão para aqueles que não têm a formação superior e para quem as têm, graduação, poder, por sua vez, participar da pós-graduação e adentrar no mercado de trabalho com titulações reconhecidas pelo MEC e, por sua vez, também com capacitações intelectivas, fisiológicas, sinestésicas, aptas para a realidade do mercado. Suas considerações finais, Bueno, o que é que você tem de dizer para aquelas pessoas que estão nos vendo? Foi mais ou menos isso que eu falei mesmo, né? Que a gente tem que fazer um pouquinho, tentar tirar essas crianças do ócio, do tempo livre, que é a oficina do capeta, né? A mente desocupada é a oficina do capeta. Então a gente tem que fazer isso, tem que tirar essas crianças das ruas, da situação de risco, e que eu faço votos que o professor cresça, evolua e possa contribuir com a sociedade. A arte marcial é para isso. Antigamente a arte marcial
foi criada para a guerra, depois que inventaram a pólvora, né? O negócio mudou um pouco. Foi o chinês, né? É a época do jutsu, né? E o do. Hoje o do é o caminho, é o caminho. A arte marcial serve como um caminho, uma filosofia de vida, né? Então é esse o caminho, que as pessoas encontrem o seu caminho. E eu agradeço muito ao portal Jorge Guedes e do Dr. José Augusto pela oportunidade de estar falando um pouco sobre o nosso trabalho. Agradeço aqui em frente a ele pela participação do nosso portal Jorge Guedes, e os caracteres aí estão aparecendo com o telefone, os contatos daqueles que interessam anunciar, interessam estar presente na revista Master, no livro Grandes Mestres. E é interessante colocar também que a Bueno Editora, ela trabalha com produção de livros. Inclusive vários livros já foram produzidos, o do mestre Ricardo Nakayama e do advogado, do doutor Abraão, também do Davidson, né? Que é o livro voltado para a defesa pessoal. Então aquelas pessoas que querem fazer um trabalho voltado para a marcialidade e vender o seu produto, apresentando-os em todas as bancas e livrarias do Brasil, tem uma oportunidade aqui e agora. Lembre-se que artes marciais é cultura, é desenvolvimento e é visão psico-espiritual, onde a primazia maior é o equilíbrio do corpo, da mente e do espírito. FACEI, a Faculdade Einstein, a Faculdade do Sucesso. Também é editor e da minha autoria, José Augusto Maciel Torres. É interessante lembrar que essas produções são feitas pela Bueno Editora, no qual tem como editor o Fábio Bueno e Elaine Bueno, a sua esposa, que também faz um trabalho assim maravilhoso. É uma dedicação full time às artes. FACEI, a Faculdade Einstein, a Faculdade do Sucesso. Essa é a revista Master, uma revista na qual saem todas as bancas
do Brasil e é especializada em artes marciais. Antes dela, o Fábio Bueno, editor da mesma, fez diversas outras revistas. A famosa Fighter Magazine, que marcou época. Este aqui é o livro Grandes Mestres, da autoria do Fábio Bueno,